pouco começa a gravar. Beleza. E agora eu vou fazer aquela apresentação guiada, certo? Vocês estão vendo aqui uma aula, tipos climáticos, Sim. Beleza. Bom, então tá aqui, tá meu e-mail, tem o meu telefone ali no chat. É legal que vocês coloquem no grupo de recados de vocês, tá? Porque às vezes o pessoal esquece, né? Tá cheio de coisa na cabeça, cheio de compromisso. Então, às vezes, avisa, ó, tem uma avaliação lá, vai até tal dia, etc e tal, beleza? Então é o seguinte, pessoal, eu sei que a professora Mara já trabalhou com vocês não, desculpa, estou confundindo. A professora Mara foi a professora de vocês, mas o assunto que está aqui no plano de ensino seria clima, né? E hoje a gente vai trabalhar tipos climáticos, tá legal? Quando a gente fala de tipos climáticos, a gente tem que diferenciar dois pontos importantes. Em primeiro lugar, tempo não é exatamente a mesma coisa que clima, né? Só que por força de linguagem a gente costuma falar errado. Hoje está mais abafado e úmido, eu digo, nossa, o clima está mais quente, né? E está errado isso. O clima ele é uma sucessão de padrões de tempo. Sucessão de padrões. Padrão quer dizer, então, ele ocorre mais ou menos do mesmo jeito sempre. Esse sempre aí é mais ou menos 30 anos. Então o clima muda, ele muda assim. Mas para a gente dizer que ele está mudando, tu tem que esperar 30 anos fazendo medições para saber que ele está diferente, entendeu? Então quando as pessoas falam cotidianamente, nossa, o clima está mudando, tem que ver se não é uma mudança sazonal, se é de estação, tem que ver se não é uma mudança, por exemplo, por influência de algum fator que a gente descobriu recentemente, mas que pode ser mais antigo, como, por exemplo, o El Niño e o Laninha, lá no Oceano Pacífico, que é o aquecimento e o resfriamento das águas do Oceano Pacífico. Tem que ver se realmente não é um processo de longo prazo, de aumento da temperatura global por razões naturais, e se cogita, desde os anos 70, que haja também razões humanas, né? Então, assim, tem muita coisa para falar desse assunto. E, normalmente, a gente fala errado no dia a dia. A gente fala em mudança do ponto de vista climático, do ponto de vista meteorológico, de tempo, que muda de acordo com as semanas e com os dias, como se fosse uma coisa de longa duração, que é o clima. E são duas coisas diferentes, tá? Outra coisa, quando a gente fala em clima, a gente segmenta ele em partes. Essas partes são seus elementos, aquilo que a gente está vendo, está sentindo, e aquilo que provoca a mudança os tipos diferentes de clima. Por isso que essa aula se chama tipos climáticos. Legal? Bom, aqui eu tenho um gráfico e uma cidade localizada na Groenlândia, né? Essa ilha aqui na América do Norte, que na realidade ela pertence à Dinamarca, que é um país europeu, mas está localizada na América do Norte, lá perto do Canadá, tá? Então, aqui está a localização da cidade, que a gente vai tratar, tá? Onde é que tá? Tá aqui, ó. Tule, que tem um nome indígena, Kanaak, tá? Tule, tá aqui o meu mouse. Ela está acima da linha do ciclo polar ártico, então ela está na calota polar, ou seja, é uma cidade de clima polar. E como é que funciona o clima polar? Vamos dar uma olhadinha aqui do lado? Aqui nós temos um climograma. O climograma ele mede a mudança dos dois elementos principais. Olha o que eu falei, dois elementos principais. A temperatura, que é o que tu sente, hoje está quente, hoje está frio, né? E a precipitação, que pode ser na forma de chuva, que a gente chama de pluviosidade, ou pode ser na forma de neve ou até de gelo. Existe chuva de gelo também, né? E aqui estão as iniciais dos meses do ano. Como esse gráfico aqui é um gráfico espanhol, em vez do J de janeiro, está E de enero, tá? Mas então o E aqui significa o janeiro, tá? Então janeiro, fevereiro, março, beleza, né? Então observem aqui que lá por janeiro, fevereiro e março as temperaturas estão mais baixas, porque isso daqui é o inverno do hemisfério norte. Lembre-se que a Groenlândia está no hemisfério norte, né? E lá para o meio do ano a temperatura sobe, ou seja, é o verão do hemisfério norte. Agora, olha a temperatura média deles no verão.
Ah, mas onde é que está a temperatura? Olha para a coluna da direita. Né? Temperatura média de verão deles não chega a 10 graus, está em torno de 5 graus. É a média de verão. Tá? Evidentemente que pode ter um dia que chega aos 10, pode ter um dia que chega aos 2, né? Mas a média de verão está aqui em torno de 5 graus. Depois ela cai abruptamente novamente. Né? E justamente nesse verão deles aqui, tu tem as colunas um pouco maiores, que elas indicam então que tem um pouquinho mais de precipitação. Provavelmente neve. É legal? Certo? Então, esse é um típico clima polar. Agora, olha isso aqui, ó. Clima tropical, ou seja, totalmente diferente, né? Aqui nós estamos no hemisfério sul, tá aqui o mapa do Brasil com a linha do Equador marcada, ó, em vermelho, tá? Então nós estamos falando da cidade de Goiânia. Goiânia, para quem não sabe, não está acostumado, ó, ela está bem aqui no centro do Brasil, a capital do estado de Goiás. Está vendo aqui o meu mouse aqui, o meu cursor? Beleza, né? Então é o seguinte, aqui nós temos a temperatura com duas linhas, uma vermelha e uma azul. É a temperatura, as temperaturas máximas em vermelho e as mínimas em azul, tá? Em vez de eles botarem uma só no meio, que seria a média, eles botaram as máximas e as mínimas, tá legal? Então observa aqui que a temperatura aqui, ela está mais alta no que seria aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, na estação da primavera, né? Por que não está mais alta necessariamente no final do ano, que é verão, que começa lá em dezembro? Porque é o seguinte, ó, o clima tropical, que é esse clima que predomina no interior do Brasil, os verões são chuvosos e os invernos são mais secos. Quando chove, nesses lugares muito quentes, a temperatura dá uma placada. O que quer dizer isso? Ela diminui um pouquinho. Por quê? Porque choveu. Aí fica um pouquinho mais fresquinho, entendeu? Então, daí, mesmo sendo verão, a época de temperatura maior na maior parte do mundo, dá uma diminuidinha aqui na temperatura máxima, entendeu? Ela diminui um pouquinho porque está chovendo, fica um pouquinho mais fresquinho. Mas antes de chegar o verão, que ainda não choveu muito, a temperatura está lá bombando, lá em cima, né? E aqui, quando as temperaturas são mínimas, né, temperaturas de inverno, observa aqui que chove muito pouco. Esse clima tropical, que corresponde ao Brasil Central, região Centro-Oeste, partes de São Paulo, Minas Gerais e até um pedacinho do estado do Paraná, esse é um clima que é semelhante a vários outros lugares do mundo, que tem um clima tropical também, só que com algumas variações. Por exemplo, o interior da África. Aquelas regiões que a gente vê em filmes documentários e tal, com aqueles animais correndo nas savanas, nas florestas, naquela área aberta, as zebras, os gnus, as girafas, aqueles bichos, eles são tudo nessa área aqui de clima tropical. Então, por que eles migram tanto? Por que eles fazem aquelas correrias lá para achar água? Porque quando eles estão na estação seca, está chovendo pouco, está faltando água nos mananciais deles, nos lagos, nos rios. Aí eles têm que procurar água e, portanto, pasto para se alimentar em áreas que está chovendo. E daí o que eles fazem? Eles saem, no caso aqui não é África, não é Brasil, mas eles têm que sair aqui do hemisfério sul e ir lá para o hemisfério norte, na África, procurar esses pastos. Por quê? Se aqui não está chovendo mais, lá no norte está chovendo. E vice-versa. Aí ficam nessa migração louca, né? Beleza? Então, nós diferenciamos dois tipos de clima, o tropical e o polar, que são climas assim bem opostos no mundo, né? E isso aí tem a ver com o quê? Esses elementos do clima, essa precipitação e essa temperatura, elas são influenciadas por quê? Pelo quê? Por uma série de fatores. O principal fator, o fator básico de todos, o basicão, é esse fator aqui, o fator latitude. Agora eu vou ter que decepcionar algumas pessoas, né? Quem acredita em terra plana não vai entender o resto, tá bom? Então, para a gente entender essa aula, vai ter que assumir que a Terra é redonda, esférica, tá? Bom, então é o seguinte, ó. Imagina que eu vá dar uma aula presencial para vocês, e na sala de aula, obviamente, tem um quadro, uma lousa, né? Correto? Aí eu pego uma lanterna, vão apagar as luzes, vão fechar a cortina, vou deixar a aula assim, a meia sombra, assim, meio escurinha, né? Aí eu pego uma lanterna, ligo a minha lanterna e foco ela no quadro,
onde a gente escreve, formando um ângulo reto do feixe de luz da minha lanterna, o ângulo reto do feixe de luz da minha lanterna com a superfície da Terra. Daí a gente forma aqui um foco redondo de luz intensa. Tá? Aí eu pego essa mesma lanterna e inclino ela. Eu inclino ela. Quem nunca brincou com lanterna quando era pequeno, né? Aí eu inclino ela, aí a área abrangida pela minha luz se torna maior. Large area, né? Uma área maior, correto? Porque eu inclinei ela. Quando eu inclino essa minha lanterna, abrangendo uma área maior, o que acontece imediatamente? O que acontece imediatamente? A luz fica mais fraca. Se o que provoca o aumento da temperatura na Terra é a luz, se o que provoca o aumento da temperatura na Terra é a luz, né, e eu abranjo uma área maior e perco intensidade, significa que fica mais frio. Só que a Terra não é uma superfície plana onde a luz do Sol se inclina, né? A Terra tem uma superfície esférica. Então, o que acontece? Aqui, junto ao Equador, os ângulos do raio solar junto à superfície estão próximos de um ângulo reto. Aqui na representação está reto, né? Está ângulo de 90 graus. Mas aqui assim vai estar um pouquinho diferente, então vai estar próximo de 90 graus. Quanto maior a distância do Equador, maior a latitude, mais inclinados são os raios solares em relação à superfície da Terra. Isso significa uma área maior iluminada pela mesma intensidade, o que significa perda de calor, porque tu tem menor intensidade da luz. Tá? Por isso que, distante do Equador, a temperatura tende a ser mais baixa, por causa da inclinação dos raios solares em relação à superfície da Terra, a curvatura da Terra. Esse é o fator básico. Então quer dizer, professor, que sempre que eu estiver mais distante do Equador, a temperatura vai ser mais baixa? Regra geral, sim, mas nem sempre é assim. Por exemplo, voltamos ao Brasil. Aqui está Porto Alegre, né? E aqui está Curitiba, Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, Curitiba, capital do Paraná. Curitiba está mais próxima da linha do Equador. Então é uma cidade mais quente, né? Não. A diferença, em primeiro lugar, a diferença de latitude das duas cidades aqui, em termos globais, não é significativa, não faz muita diferença. Faria aí diferença de 1 grau, alguma coisinha assim. Só que tem um detalhe. Curitiba, ela está a cerca de quase 1.000 metros de altitude, acima do nível do mar. Quase 1.000 metros, 980, uma coisinha assim. Né? E Porto Alegre está no nível do mar. Porto Alegre, inclusive, para quem conhece bem ali, né, é uma região extremamente quente, abafada, porque ela está numa depressão relativa, né? Em relação às áreas vizinhas, ela está que o povo lá chama numa panela, né? Numa depressão, né? Então, Porto Alegre está numa área muito baixa. E por que a altitude interfere na temperatura? A gente sabe isso intuitivamente, né? Mas por quê? O que acontece? Bom, aqui nós temos duas figuras, né? Primeira figura, ela mostra aqui a variação da temperatura conforme a altitude, né? Então, daqui está a altitude em quilômetros, tá? É só essa coluna que nos interessa analisar, a outra aí deixa para lá, que não tem a ver com matéria. Tem a ver com matéria, mas não, a gente não vai se aprofundar nisso ali. Então é o seguinte, e aqui embaixo está a temperatura, tá legal? Então nós temos o ponto zero, junto à superfície, a temperatura média da Terra está em torno de 20 graus. Na verdade é uns 18, mas tudo bem, está ali, né? Próximo a 20 graus. Na medida que a gente vai subindo, né? Aqui, ó, 0 até 10 quilômetros, tá? Essa altitude está marcada em 10 quilômetros, que é a altitude lá que os aviões comerciais estão voando, perto disso, né? A temperatura vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, chega aos 60 graus negativos. É frio pra caramba. Quando a gente vai subindo mais ainda, essa queda se torna mais lenta e depois volta a subir. Por quê? Por causa da radiação dos raios cósmicos. Tá? Depois fica estável e a 70 quilômetros de altitude, por aí, começa a cair novamente, tá legal? Por causa do tipo de gás que tem aqui, que não retém tanto calor. Depois volta a subir lentamente, mais ainda por causa da radiação dos raios cósmicos. Toda essa parte aqui da estratosfera, mesosfera e termosfera, ou seja, estratosfera, mesosfera e termosfera,
ela não vai influenciar os nossos estudos do clima. Então, a gente vai ficar só nessa parte aqui, ó, na primeira camada, que é onde ocorrem os fenômenos que nós vamos falar e estudar, tá? Só nessa aqui, troposfera. O que nós vamos... Hoje a aula é disso aqui, entendeu? É troposfera. O resto fica como curiosidade aí para vocês, tá legal? Então é o seguinte, ó, observando aqui nesse esqueminha, tá? Aqui, obviamente, é uma região tropical, pela paisagem representada, né? A temperatura média na altitude, no nível do mar aqui, está nos seus 30 graus. Na medida que a gente sobe a elevação nas montanhas, né, isso aí parece Havaí, né, 1.000 metros de altitude, já cai para uns 23 graus, ou seja, a temperatura média de lugar temperado, né, tipo sul do Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, Uruguai, né. Depois a gente sobe a 2.000 metros de altitude, já é 17 graus, a média, estou falando de média, né, ou seja, lugar de clima temperado continental. Buenos Aires é temperado oceânico, mas tipo temperado continental, vai assim, Berlim, Moscou é mais baixo, tipo uns 10 graus. A gente sobe mais ainda, 3.000 metros de altitude, uns 10 graus, que daí já é de temperado frio, subpolar, né? Aí já vai para cidades assim, mais ao norte, tipo Helsinki, na Finlândia, né? Bem frio. Tá? Temperatura média. Ou seja, a altitude, mesmo estando numa área de baixa latitude, próxima ao Equador, ela influencia significativamente no clima. E essas coisas acontecem. Por exemplo, pode estar próximo ao Equador na América do Sul, mas lá na Colômbia, no Peru, onde tem as montanhas dos Andes. Então, já repararam que aquelas índias bolivianas estão sempre com roupas pesadas, tipo manta e tal. Pô, mas estão em lugar de clima quente, América do Sul. Sim, mas as montanhas andinas, né? Que são bem altas, bem elevadas. Legal? Agora, olha só que interessante. Esse aqui foi um gráfico utilizado numa questão de vestibular, tá? Que até tem lá no texto para vocês analisarem. Mas é uma questão para a gente analisar, e depois as questões que eu vou colocar para vocês de avaliação são desse naipe aí, né? Mas pode ficar tranquilo que eu vou colocar mais de uma tentativa para vocês nos questionários, tá? Mas é para vocês verem o grau de dificuldade quando a questão é boa, tá? Se bem que atualmente eu vou ser bem sincero com vocês, tá? As questões mais recentes aí, tipo Enem, elas são bem mais fáceis do que antigamente. Antigamente as questões dos anos 90 eram mais power mesmo, né? Mas olha aqui, ó. Aqui nós temos 3 cidades, cidades C, B e A, tá? Embaixo aqui os meses do ano, de janeiro a dezembro. Como vocês podem ver, se tratam de cidades do hemisfério norte. Como é que eu sei que é do hemisfério norte? Porque a curva de temperatura mais alta, ela está no meio do ano. O verão deles é no meio do ano, né? E como aqui está um mapinha da Europa, estou falando de cidades europeias que estão lá no hemisfério norte, tá? Então, observa aqui que a cidade C, que é da linha fininha, ela tem aqui uma temperatura média de inverno baixa, em torno dos 5 graus, depois sobe aqui por uns 15 graus, depois desce novamente aqui por 5 graus, tá legal? Então, vamos deixar 5 e 15 para facilitar. A diferença entre a média de verão e a média de inverno são 10 graus, tá? Ou seja, é uma amplitude térmica de 10 graus, beleza? Amplitude é a diferença entre máxima e mínima, ou a média de verão e média de inverno. Aí a cidade B, da linha cheia, vai nos 0 graus no inverno e chega nos 20 graus no verão. Ou seja, amplitude térmica de 20 graus. Já tem 5 graus a mais de amplitude. Legal? Já é uma cidade de mais extremos. A cidade A, da linha tracejada, ela vai para menos 10 no inverno e sobe para 20 no verão. Ou seja, 30 graus de diferença, já é uma baita diferença. 30 graus de amplitude é amplitude térmica de deserto, né? Lugar bem seco, que varia muito. Qual o fator aí? Bom, o nome está lá em cima, né? Continentalidade e maritimidade. Tu pode dizer tanto um quanto o outro. Eles se referem à mesma coisa, que é a distância do oceano. Distância do oceano? Como assim? Pessoal, alguém aí gosta de cozinhar um pouquinho? Mexer na cozinha, fazer comida? Quem mexe já deve ter feito uma... beleza. Então, quem mexe já deve ter feito o macarrão, né?
Então tá. Eu não sou muito bom de cozinha, mas eu gosto de meter. Então, eu vou explicar o que está aí, parece que eu estou viajando, mas tem uma lógica. Eu vou fazer um macarrão. Daí eu esquento a água antes, correto? Aí eu esquento a água. Só que eu sou um cara meio inepto na cozinha. Então eu chego lá e, vou ver como é que tá essa água aqui, né? Eu não quero botar a mão na água para não sujar, né? Anti-higiênico e tal. Aí eu boto a mão na panela e, opa, nossa, tá quente, tá pelando, queimei os dedos, né? Aí eu pego o macarrão e despejo dentro da água, né? Aí eu vou ver meu macarrão, ele ficou uma droga, porque a água não estava quente, não soltou o macarrão, ficou tudo grudento. E eu pensei, putz, o que aconteceu? A panela estava quente, mas a água não. Estranho, né? Aí no segundo dia eu pensei, hoje eu não vou comer macarrão mais. Né? No segundo dia eu vou ter que fazer uma segunda tentativa para ver se ele fica legal, né? Tá bom? Aí eu fiz certinho lá, esperei a água esquentar, coloquei o macarrão dentro da água, soltou bacaninha e tal. Aí, bom, eu vou ver agora se tá legal. Aí eu desliguei o fogo, eu vou ver se tá legal. Aí eu botei lá a mão na panela, de novo, dessa maneira, sem cuidado. Tá legal a panela, não tá tão quente. Aí eu vou despejar o macarrão naquela peneirinha, né? E quase queimo os dedos porque a água tá pelando. Nossa, a água tá fervendo e a panela já esfriou. O que aconteceu? Então, pessoal, aonde tem água, leva mais tempo para a temperatura subir e leva mais tempo para a temperatura baixar. Aonde tem menos água, ela sobe mais rápido e desce mais rápido. É o caso do sólido, a panela do macarrão. Ela aquece rápido e esfria rápido. E no caso onde tem a água, ela vai levar mais tempo para ferver, mas ela também vai levar bem mais tempo para esfriar, né? O que isso tem a ver com a aula? Tem a ver com o seguinte, se tu está numa cidade como Londres, a temperatura vai variar mais suavemente. Aí tu foi para uma cidade como Berlim, aqui na capital da Alemanha, mais interiorizada, a variação vai ser um pouquinho maior. Aí tu vai para Moscou, bem mais interiorizada, a temperatura varia bem mais. Esse aí é o efeito, na medida que a gente vai entrando no interior, de continentalidade. E quando a gente vai indo para o litoral, de maritimidade. Ou seja, né, a gente está no Rio Grande do Sul, então no caso aí tu sai do interior, considerando altitudes próximas e latitude próxima com uma dessas três cidades, elas estão em latitudes parecidas, tá? Moscou está um pouquinho mais para o norte, mas está parecida. Então, considerando altitudes e latitudes similares, se tu está mais no litoral, as noites podem não ser tão quentes, mas elas não resfriam tão rápido quanto no interior. E durante o dia, a temperatura não aumenta tanto quanto no interior. Isso que no interior do Rio Grande do Sul, em lugares de mesma latitude, é muito mais quente do que no litoral. E por isso que os invernos são muito mais fortes no interior do que no litoral. Porque tem menos umidade na atmosfera. Então a temperatura aumenta mais rápido e também cai mais rápido. Legal? Então, esse é um fator muito importante que atua na determinação dos climas. Outro fator é esse daqui, ó, bem confuso, mas calma que a gente não vai precisar analisar tudo de cara, né? Considerando o Brasil aqui na América do Sul, o Brasil, tá, que tem aqui uma linha demarcando seu território, bem fraquinha, né? Tem 3 massas de ar que são fundamentais para a gente entender o clima brasileiro. 3. Tem mais, mas 3 são fundamentais. Uma delas é essa aqui, ó, a MTA, ou Massa Tropical Atlântica. Aqui está só TA, mas também se escreve MTA, Massa Tropical Atlântica, que é uma massa atuante no litoral interior brasileiro, que ela vem aqui do Oceano Atlântico, né? Ela está na região tropical, então ela é quente, e como ela traz um ar quente e úmido, ela traz chuva. Legal? E como aqui no litoral brasileiro, junto ao litoral brasileiro, nós temos serras e planaltos, as cidades litorâneas elas são muito úmidas. Por que elas são muito úmidas? Porque essa massa de ar quente úmida, em colisão com o relevo, ela tenta escalar o relevo, ela é empurrada para subir o relevo, ela fica mais fria. Ao ficar mais fria, as moléculas ficam menos agitadas, elas se condensam,
elas se tornam mais pesadas porque estão mais densas e ocorre precipitação, ou seja, chuva. Tá? Então a MTA ela é fundamental para nós. Geralmente as costas lestes dos continentes no hemisfério sul, elas são assim, tudo úmida. Se a gente for olhar a Austrália também, no litoral leste da Austrália, se a gente for olhar na África, lá na ilha de Madagascar, também florestada. Já na costa oeste da América do Sul, observa que a massa de ar vem lá da Antártida. E o que acontece? É uma massa de ar mais seca, porque ela é fria. Mas ela vem da Antártida, ela vem do oceano. Em termos relativos, ela traz um pouquinho de chuva, porque ela vem do oceano. Mas se tu comparar a massa de ar que vem da Antártida com a massa de ar tropical, a massa de ar que vem da região polar sempre é mais seca. Né? O frio muito forte está associado à aridez. Tanto que o lugar mais seco do mundo não é o deserto Saara, é a Antártida. Se vocês observarem fotos, depois faz uma busca aí no Google por imagens. Antártida, vocês vão olhar por céu da Antártida, é azul, 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 azul. Não tem nuvem, porque tu não tem umidade dispersa no ar. A água está toda na forma de gelo, no solo. Né? Então, as massas de ar que atuam nas costas oestes dos continentes na América, no hemisfério sul, elas provocam a formação de áreas secas. Por isso que a gente tem aqui, entre o Chile e o Peru, o deserto mais seco do mundo, que é o Atacama, tá? Mas vamos voltar para o Brasil. Então, essa massa de ar tropical atlântica, ela é importantíssima na região sul, na região sudeste, onde ela penetra mais, até um pouco na região nordeste, etc. E quando é verão, no hemisfério sul, nós temos a atuação muito forte da EMC, que é a massa equatorial continental, que vem lá da Amazônia. Como aqui nós temos a floresta tropical mais extensa do globo, que é a floresta amazônica, né? Obviamente que essas plantas carregam, essas árvores carregam muita umidade, elas têm muita umidade, elas transpiram pelas folhas, e essa transpiração leva à evaporação. Então nós temos um processo aqui de evapotranspiração, que forma nuvens constantes na região. Tanto que é comum em cidades como Belém do Pará, as pessoas receberem chuva na rua todo dia. Vamos marcar um compromisso para antes ou depois da chuva? E mais ou menos assim as pessoas falam. Tá, vamos se encontrar hoje à tarde para falar daquele negócio, sim, mas antes ou depois da chuva? Porque a chuva vai vir, quase com certeza. Entendeu? Então, essa massa equatorial continental, quando é verão no hemisfério sul, ela se estende, atingindo até o Rio Grande do Sul. A gente fala assim, nossa, aquele vento abafado, vento norte, né? E ela atinge aqui até a borda da região nordeste, mas não bem o seu interior, que daí se torna mais seco. Por que ela não vai mais longe? Que a Terra gira de oeste para leste, ela faz esse movimento aqui. Logo, as massas de ar e as águas, elas fazem um movimento contrário, de leste para oeste. É como um carro, né? Tu dá a partida no carro, pisa no acelerador, ele vai para frente e o teu corpo vai para trás. Então a Terra gira de oeste para leste e as massas de ar e correntes marítimas, regra geral, fazem percurso contrário, tá? Depois, aqui à direita, nós temos um quadro aqui dos tipos climáticos básicos da América do Sul, que a gente vai falar depois, e das correntes marinhas. As correntes marinhas em vermelho são as quentes, e as correntes marinhas em azul são as frias. Então, observe aqui a costa oeste da América do Sul, banhada pela corrente marítima aqui de Humboldt, né, tá? E depois aqui o Brasil banhado só por corrente marítima quente, né? A corrente do Brasil, aqui, que atinge nossa costa leste, e a corrente das Guianas, que atinge a nossa costa norte, aqui no Nordeste. Tá legal? Então, assim, ó, quando a gente fala de clima, assim, no mundo, né, a gente tem esse esquema básico na cabeça, que tem a ver com o fator latitude, né? Ou seja, nós temos aqui delimitado pelos círculos polares, no caso do Círculo Polar Antártico, né? Ao sul, a zona polar antártica. Nós temos aqui delimitado pelo Círculo Polar Ártico ao norte a zona polar ártica, tá? Ou seja, climas polares. Aí nós temos aqui entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, né? Nós temos a zona intertropical, onde predominam os climas tropicais. Uns mais úmidos, outros um pouco mais secos,
tá? E nós temos aqui, entre os círculos polares e os trópicos, tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul, né, nós temos as zonas temperadas, tá? Então, esse aqui é o esquema estático em função da latitude, da distância do Equador, tá? Isso aqui é um esquema muito, muito genérico, porque quando a gente fala temperado, por exemplo, não quer dizer que é tudo temperatura amena, que é tudo tranquilo, que é tudo estável. Não, 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 não. É? Temperado quer dizer que tem uma temperatura média predominante em relação à polar e à tropical. Está na média. Mas aqui, em função da continentalidade, da maritimidade, em função das correntes marítimas, em função das massas de ar, em função das altitudes, vai ter diferenças locais e regionais importantes. Aqui, por exemplo, eu botei para contrastar o esquema geral das correntes marinhas no globo, né? Só para dar um exemplo clássico, né? Então, aqui no hemisfério norte, no Oceano Atlântico, nós temos aqui uma corrente que faz isso, bate na América do Norte e volta para a Europa. É a famosa corrente do Golfo, a Gulf Stream, né? Então, ela colide aqui, provoca a formação de furacões que entram nos Estados Unidos, né? E daí eles são realimentados pela massa de ar fria que vem lá, e daí o choque entre a massa de ar fria e massa de ar quente gera grandes tempestades. O relevo da América do Norte, que são montanhas no sentido norte-sul, facilitam esse choque entre duas massas de ar. Tá? Aí essa corrente marítima faz uma curva e vai lá para e vai lá para o norte da Europa. Tá vendo que é uma corrente marítima quente? Essa corrente marítima quente traz um ar quente que se choca com o ar frio daqui, formando nuvens de baixa altitude. Essas nuvens de baixa altitude são chamados nevoeiros. Aí aqueles navios assim, andando no Mar do Norte, estão chegando perto dos portos, eles precisam de faróis, sinalização, porque eles não estão vendo nada, está um baita nevoeiro. Vocês já ouviram falar, evidentemente, do fog londrino, né? O famoso fog londrino, o nevoeiro. É uma nuvem de baixa altitude, em Londres, no sul da Inglaterra, que é provocado pelo choque dessa corrente do Golfo com o ar mais frio. Agora, na mesma latitude aqui no Canadá, é muito mais frio. Por quê? Porque eu não tenho uma corrente marítima quente beneficiando essa costa do Canadá. Então, o povoamento aqui no norte da Europa, ele é facilitado ao contrário do norte do Canadá. Por isso que a população canadense, ela reside 90% dela numa linha de fronteira com os Estados Unidos, né, ao sul, porque o norte do Canadá é muito frio. E já na Europa, na mesma latitude, nós temos capitais. Nós temos cidades como Oslo, na Noruega, Estocolmo, na Suécia, Helsinki, na Finlândia, Moscou, na Rússia. Por quê? São cidades de clima mais ameno. Moscou não, Moscou é bem inclemente, né? Mas essas cidades aí da Escandinávia, do norte da Europa, Oslo, Copenhague, na Dinamarca, Oslo, na Noruega, Estocolmo, na Suécia, elas têm um clima mais ameno por causa da corrente do Golfo. O que não quer dizer, pessoal, vamos deixar bem claro aqui, que para os nossos padrões de subtropical no Rio Grande do Sul, é tudo muito frio, tá? Eu estou comparando aqui o norte da Europa com o norte do Canadá. O norte da Europa com a Sibéria, que é muito fria, né? Então, aqui nós temos mais ameno por causa dessa corrente marítima, entendeu? Então, as correntes marítimas do globo, elas vão fazer com que esse esquema geralzão das ondas climáticas não seja o único a determinar as coisas. Legal? E até agora vocês devem ter reparado que eu estou falando do globo parado, né? Do globo paradão, como se ele não se mexesse. E se ele se mexer? Então, a declinação da Terra, que é o fato dela girar sobre um eixo inclinado, aqui o Polo Norte ao Polo Sul, ele gira numa inclinação de cerca de 23 graus, 27 minutos, em relação a um meridiano que forma um ângulo reto com o plano da órbita do Sol. Né? Então, a Terra gira em torno do Sol, ela gira sobre um plano imaginário, né? Esse meridiano reto aqui, ó, da luz do Sol em relação a esse plano, forma um ângulo do Polo Norte ao Polo Sul da Terra. Então, ela gira inclinada. Por exemplo, o Equador está aqui, ele está inclinado. Ó.
Aqui está o Equador. Acima dele tem o hemisfério norte, abaixo dele tem o hemisfério sul. Tá? É errado falar acima e abaixo, tá? Geograficamente, mas astronomicamente também. Mas eu estou falando para facilitar a compreensão. Tá? Então, aqui ao norte do Equador, o hemisfério norte, ao sul do Equador, o hemisfério sul. Qual hemisfério aqui está mais iluminado? É esse daqui, ó. Tem muito mais luz no hemisfério norte. Observa aqui que o pedacinho iluminado do hemisfério sul é menor. Tem muito mais noite aqui, ó. O que acontece? Aqui, ó, do Equador até essa linha aqui, que é a linha do Trópico de Câncer, tu tá mais quente. Tá no verão do hemisfério norte. Aí no verão do hemisfério norte, as massas de ar sobem, porque tu tá evaporando, né? E daí elas sobem e formam nuvens e chove. Então, verão do hemisfério norte, tá chovendo. Agora, vamos aqui para o trópico do hemisfério sul, do Equador ao trópico de Capricórnio. Inverno no hemisfério sul, está mais seco. Este é o típico clima tropical. Verão chuvoso, inverno seco. E quando nós estamos na outra posição da Terra em relação ao Equador, que é o hemisfério sul que está mais iluminado, observe, aqui está o Equador. Ó. Observe como o hemisfério sul tem muito mais luz. Toda a Antártida iluminada, ó. Tá vendo toda a Antártida iluminada? E observe aqui o hemisfério norte, acima do Equador. Olha aqui o Ártico, todo na noite, ó. Por isso que eles dizem lá 6 meses de noite no Ártico e 6 meses de dia na região antártica no verão do hemisfério sul. Já na outra posição, ao contrário, ó. Aqui na maior parte da Antártida, 6 meses de noite no inverno e 6 meses de noite na região ártica. Né? Mas voltando aqui à questão do tropical. Então, aqui do Equador ao Trópico de Capricórnio, hemisfério sul recebendo mais luz, aqui está mais quente. As massas de ar evaporam, formam nuvens e chove. Então, verão chuvoso aqui no hemisfério sul, nessa latitude aqui dos trópicos. Já no hemisfério norte, do Equador ao Trópico de Câncer, está com menos luz, está mais frio, então seca. Por isso que na África, no continente africano, que ele está mais ou menos por aqui, né, os animais migram aqui do norte para o sul, quando é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Eles migram em busca de água e alimento. E daí, quando a posição da Terra está no oposto, né, ou seja, está inverno no hemisfério sul e verão no hemisfério norte, aí eles migram de volta para o hemisfério norte. Né? Então ficam aquelas grandes manadas, aqueles herbívoros lá da região da savana africana para lá e para cá, entendeu? Isso, em relação ao Brasil, é o que faz com que o Brasil, por exemplo, o Brasil Central, chova muito durante o verão, que está na mesma latitude aqui dessa parte da África, né? Uma parte do Brasil Central, chova muito durante o verão e faça seca durante o inverno. Legal? Bom, quando a gente fala de climas no globo, a gente pode adotar classificações mais simples e classificações mais complexas, tá? Não é nosso objetivo aqui cobrar com classificações complexas, que nem eu mesmo me lembro de todos os tipos climáticos do globo. Eu sempre tenho que olhar um mapa e procurar me lembrar imaginando os fatores. Então, num curso de ensino médio, a gente não vai ficar cobrando isso, vocês não estão fazendo geografia, né? Mas a gente precisa de uma noçãozinha básica, tá? Para o curso de vocês e para também quem pretende fazer vestibular. Né? Essa noção básica, a gente tem uma classificação basicona aqui, né? Onde tem os climas tropicais em azul, tá? Os climas temperados em verde, né? Aqui pega nós aqui. Professor, mas a gente não está no clima subtropical? Sim, o clima subtropical é considerado um tipo de clima temperado, né? Aqui está escrito continental, nesse verde mais escuro, mas na verdade é um temperado mais seco, temperado dentro dos continentes, temperado continental. O polar no cinza. Veja que o polar, que pega aqui o norte da América do Norte, o norte da Ásia, aqui no hemisfério sul ele pega basicamente a Antártida, né? Tá? Porque no hemisfério sul tu tem bem menos terras do que no hemisfério norte. Então tu vai ter o clima polar só lá na Antártida. Hot Arid, né, que no caso é o deserto quente, que pega aqui a imensidão do Saara, ó, no norte da África, o Oriente Médio, grande parte da Austrália. Você lembra que eu falei da Austrália? Que ela tem umidade no leste, por causa da corrente marítima. Mas por que essa umidade não entra mais no interior da Austrália? E a Austrália não fica meio a meio seca por causa da corrente marítima fria
a oeste e úmida por causa da corrente marítima quente a leste. Por que essa divisão é tão desigual? Tem umidade só aqui na borda. Por quê? Por causa do relevo. Porque tem uma barreira do relevo aqui, chamada Cordilheira Australiana, que retém essa umidade nessa costa e no sul. Veja que a Nova Zelândia toda ela úmida, né? Nova Zelândia é bem diferente da Austrália, é um país extremamente florestado, assim, sabe? Muita vegetação. E já a imensidão da Austrália, no interior, o chamado Outback, né, deles, né? No caso, não é à toa que o nome da cadeia de restaurantes foi inspirado nesse interior da Austrália, por causa da comida típica deles, né? E a grande parte dela é desértico, né? Aqui no sul da África, né, o deserto do Kalahari, né, que é banhado por uma corrente marítima fria. Lembre-se que eu falei, as costas oestes dos continentes são mais secas, as costas lestes são mais úmidas. Tá? Bom, vamos ao Brasil agora. E só para mostrar para vocês como, quando a gente aprofunda a análise, aqui, ó, no caso aqui do norte do Brasil, na Amazônia. Observam nesse mapa aqui dessa classificação mais complexa de Köppen-Geiger, né, que melhorou a dele do século passado, início do século passado, essa classificação. Esse Geiger complementou o que o Köppen tinha feito. Aqui, bem no interiorzão da Amazônia, está mais escuro do que mais para o litoral. Por quê? Porque é mais úmido, está mais no coração da floresta, tem mais vegetação e, portanto, mais umidade. E tu tem a barreira dos Andes que retém essa umidade, tornando ela mais úmida ainda. Por isso que se a fronteira agrícola brasileira ocorre de ir mais e mais e mais para a Amazônia, tu vai desmatando mais a Amazônia e, consequentemente, tirando essa vegetação que retém umidade. Logo, fica mais seco. Entendeu? Então, aqui para o Brasil, uma classificação mais simples, né? Aqui o equatorial, que é o clima predominante na Amazônia, que não tem uma estação seca definida, chove todo ano, claro que tem épocas que chove mais, mas não tem uma estação seca definida, que é diferente do tropical que ocorre na maior parte do Brasil central. Veja que também tem tropical lá para Roraima, tá? É um tropical menos seco, mas tem um tropicalzinho lá, né? Tá? E em função de outros fatores do relevo, esse tropical também muda. Se tu está mais próximo do litoral, ele se torna mais úmido, como nessa área vermelha. Tá? Se ele está mais aqui no interior de São Paulo, próximo à capital, Minas Gerais, que a altitude é mais elevada, aí é um tropical de altitude. Ele mantém as mesmas características do tropical de verões chuvosos e invernos secos, porém mais frio. Por quê? Porque é mais alto. Então, a combinação desses diferentes elementos faz com que hajam climas diferentes nas partes do globo, entendeu? Não é só a latitude pesa muito, mas não é só ela que determina. E aqui no interior do Nordeste, veja que é uma parte, não é pequena, é grande, mas não pega a maioria do Nordeste, nós temos o clima semiárido, que é um clima quente, porém com chuvas escassas e irregulares, legal? Irregulares, elas não têm uma época definida no ano, tá? Então, por exemplo, se tu for aqui no Maranhão, no Nordeste, na boa parte do Piauí, boa parte da Bahia, boa parte do Ceará, não é seco, não é tudo seco. E nesses estados nordestinos aqui do litoral, também, aqui é bem úmido. É uma parte do interior deles, tá? Só para sair desse mito aí de que o Nordeste é todo seco. Não é assim, tá? E aqui chegamos ao sul, onde nós estamos, o clima subtropical, que pega também, além da região sul, partes de São Paulo e partes do Mato Grosso do Sul, tá? Quando a gente está aqui, as questões de vestibulares aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná costumam aprofundar essa análise. Então, nós temos dois tipos de clima subtropical. O subtropical mais quente, que agora sim se torna útil essa classificação de Köppen para nós, né? Aqui, a maior parte da região sul tem o clima subtropical normal, CFA, né? Que tem basicamente o quê? Verões quentes, invernos mais brandos, com chuvas regularmente distribuídas todo o ano. O que não quer dizer que chova toda hora, mas toda a estação do ano tem um pouco de chuva. Quando a gente chega aqui na área serrana do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e Paraná, ou seja, vocês estão infelizes, vocês estão no sopé da região serrana, né? Subindo mais, vocês chegam na Serra Gaúcha, aí vocês estão no clima CFB,
que é o clima subtropical de altitude, ou seja, os invernos são mais rigorosos, a temperatura cai mais. Ao invés de ficar acima dos 0 graus, chega aos 0 graus, entendeu? Legal? Bom, agora chegamos num assunto aqui que é muito comentado, né, se fala muito nos vestibulares, existe uma polêmica muito grande. O clima mundial está mudando? O clima sempre está mudando. Só que, como eu falei no início da aula, para a gente falar categoricamente que o clima de um lugar mudou, ó, está mudando, bateu o martelo, a gente tem que ter uma média aí de 30 anos de mensurações de temperatura, de umidade, de pressão que desloca as massas de ar. Aí, fazendo essas mensurações durante 30 anos e comparando com os próximos 30 anos, a gente diz, o clima mudou. Né? Então, o clima está sempre mudando por razões naturais. Né? Inclusive, no longo tempo geológico, a gente sabe que já foi mais seco, sabe que foi mais úmido, com pesquisas no gelo, com pesquisas no subsolo, a gente vê a granulometria, o tamanho do grão das partículas de sedimento, se é maior, significa que o relevo foi menos erodido, então foi mais seco, porque teve menos chuva. Cara, existe assim muita pesquisa para inferir como era o clima no passado. Ah, então eu estou dizendo que não tem ação humana sobre o clima. Tem. Agora que vamos chegar na segunda parte. A grande polêmica se dá com relação à interferência humana. Ela existe, não existe? Olha, quando a gente fala de climas no passado, é difícil a gente comparar com as análises de hoje, porque a tecnologia não era como a de hoje. Tu não tinha tanto satélite. Então, tu não tinha como fazer análise em tempo real, dizer, está acontecendo isso. Não tinha como, né? Mas, tu tem algumas noções, né? A partir aqui de, olha aqui o gráfico aqui, 1880 começou o que lá na Europa? Revolução Industrial, né? Então tu tem um leve aumento da temperatura global, né? O que se acha que levou esse aumento da temperatura global? Porque veja bem, se a Terra não tivesse atmosfera, ela não tivesse gases, né? Tu teria os raios solares incidindo sobre a Terra, esquentando ela, e à noite, quando tivesse escuro, caía, ficaria tudo congelado. Por quê? Tu não teria retenção da radiação. O que retém essa radiação? Gases, e são gases estufa. Gases que provocam efeito estufa. Entre eles, o principal, o gás carbônico. Tá legal? Só um pouquinho, vamos ver quem está entrando. E entre eles, o principal deles, que é o gás carbônico, beleza? A partir dos anos 70, lá no Havaí, se fez uma medição que assombrou a maior parte das pessoas no mundo, que a temperatura global estava aumentando rapidamente a partir de um observatório no Havaí. Isso chamou a atenção e se começou a desenvolver satélites específicos para analisar isso. Os críticos à teoria do aquecimento global, né, a gente costuma chamá-los de céticos, né, que são contra os aquecimentistas, que acreditam na teoria do aquecimento global antropogênico, né, que é provocado pela ação humana, eles dizem que tem muitos desvios nessas metodologias, que muitas dessas estações elas estão em lugares que já são naturalmente quentes e que tu não tem nos oceanos e tal. Muitos questionam a metodologia dos satélites e tal. Agora, eu não sou especialista na área, certo? Eu sou um professor de geografia e geografia é um ensino mais genérico. Eu não sou um climatólogo. Mas existe um certo consenso. Porém, vamos fazer a seguinte observação aqui. O consenso em si não indica certeza. Tá? Tem uma frase do Carl Sagan que diz que a ausência de evidência não é evidência da ausência. Então não quer dizer que a gente não tendo uma evidência de algo, a gente tem certeza que esse algo não existe. Não, ele pode existir, simplesmente a gente não desenvolveu uma metodologia capaz de identificar o fenômeno. Então existe uma polêmica, mas a maioria dos cientistas acredita que esteja ocorrendo, cientistas da área, né, acredita que esteja ocorrendo realmente esse aquecimento global por razões humanas. Beleza? Então eu vou falar do que é consenso. Né? Eu estou repassando para vocês informações que são mais aceitas. E a minha opinião, particularmente, é a opinião de um leigo, porque eu não tenho especialidade na área, certo?
Mas o que se diz hoje é que existe sim um aquecimento global por razões antropogênicas, certo? Beleza. Dito isto, o efeito estufa é o problema? Não. Esse é um grande erro. O efeito estufa é natural e necessário, porque sem aquecimento da Terra com os gases, tu teria muito frio e não teria vida como tu conhece hoje. Efeito estufa é algo natural. O problema é o aquecimento da temperatura que leva ao aumento do efeito estufa. Toma cuidado, porque quando a gente lê muita matéria jornalística, algumas dessas matérias elas vêm mal explicadas. Tem o bom jornalismo científico, que o cara procura assessoria, e tem aquele que acaba fazendo uma análise mais rasteira, né? Então, o aquecimento global é natural. Tanto que, por exemplo, tem planetas como Vênus que tem aquecimento... Desculpa, o efeito estufa é natural. Tem planetas como Vênus que tem um efeito estufa extremamente forte, né? Já teve sonda que entrou na atmosfera deles que derreteu, de tão quente que era, porque eles têm uma densidade maior de gases. E essa densidade maior de gases é o que faz quando a luz bate nele, a gente vê do lado da Lua, olha ali, estrela d'alva, e na verdade é Vênus refletindo a luz, de tantos gases que ele tem. É? Então o efeito estufa é natural. O aquecimento global também é natural, porém, ele pode ser incrementado pela ação humana. Beleza? Consequências. Nós temos o IPCC, que é o Painel Mundial de Mudanças Climáticas, que é uma conferência realizada periodicamente pela ONU, e essa conferência, né, ela avalia essas transformações climáticas, e ela propõe algumas medidas. Entre esse rol de medidas, existe um conjunto delas chamado Protocolo de Quioto. Tá? E esse Protocolo de Quioto propõe que se reduza as emissões de gases estufa. O problema, e aí nós já entraríamos noutra aula, né, é que cerca de 70% da nossa matriz energética é feita no mundo, não no Brasil não, mas em termos mundiais, 70% da fonte de energia, ela vem dos chamados combustíveis fósseis, principalmente o petróleo, mas também o gás natural e, em larga medida, em alguns países como a China, o carvão. Né? Estados Unidos também. Tem muita termoelétrica que gera energia elétrica à base de carvão. E o carvão é altamente poluente, carvão mineral. Então ele joga muito, ele emite muito gás de estufa, que aumenta, teoricamente, aumenta a concentração dessa radiação, elevando a temperatura média global, provocando, entre outras coisas, derretimento dos gelos continentais. Ah, não é derretimento dos icebergs? Também, mas isso não afeta. Por que não afeta? Pega um copo com gelo, tá tomando um refresco lá, né? E esse gelo, e esse copo, ele tem um volume, né? Um líquido dentro. O gelo que tu colocou dentro derreteu, o volume vai permanecer o mesmo. Então, o gelo flutuante derretendo não é um problema, mas o gelo continental, que está na calota polar da Antártida, o gelo que está na Groenlândia, lá na região ártica, o gelo que está na Sibéria, derretendo e migrando para o oceano, sim, elevaria o nível dos oceanos. E aí, vai elevar e vai ter uma tsunami e morrer todo mundo afogado? Não, é gradual. Só que, por exemplo, considera um país como a Alemanha. Vamos supor que o nível dos oceanos esteja aumentando ali no Mar do Norte, as pessoas vão migrando para o interior e se readaptando suas vidas com custos econômicos e vão sofrendo com isso, vão perdendo salário, mas vão se adaptando, vão levando a vida. Isso em si não causa uma mortalidade imediata. No entanto, se tu pegar um país como Bangladesh, do lado da Índia, país miserável, onde a maioria vive da agricultura, e o que tem de indústria para fazer roupa para a gente comprar barato, aí tu pega e eleva o nível do oceano ali, significa que menos água vai ser, dos rios, vai ser levada para o oceano. Ela vai inundar as regiões vizinhas. É mais ou menos assim, como se tu estiver de carro, numa via perpendicular, tentando entrar numa avenida engarrafada. Tu trava, né? Não consegue entrar lá. Se o rio se o oceano está enchendo d'água, os rios que estão levando água para os oceanos, rios tropicais, eles não conseguem desaguar, porque está subindo o nível do oceano. Aí inunda nas laterais. Só que essas laterais é onde os caras plantam comida. Aí o que eles vão ter? Arroz apodrecendo, vão ter perdas alimentares. Isso num país pobre, pequeno, com mais de 100 milhões de habitantes. O que as pessoas vão fazer? Migrar. Vão migrar para onde? Para a Índia, que é outro país pobre.
para Mianmar, que é outro país pobre que teve golpe de Estado agora, o que isso vai acontecer? Conflito, guerra. Percebeu? Então, assim, cara, quem paga o pato sempre é o pobre, né? Entendeu? Não que o rico não vai sofrer sim, porque no caso tu vai ter, teoricamente, né? Estou colocando o pior cenário, a expansão dos climas tropicais, com doenças tropicais, e com mais doenças que os caras já erradicaram nos seus países de origem, né? Tem benefícios? Olha, é difícil pensar assim, mas até tem, até tem. Se tu pegar, por exemplo, o Canadá, que tem 1/8, mais ou menos, da sua área agricultável, ele expandiria a sua área agrícola. Ficaria mais quente. Aí, agora a gente sai da climatologia, da ciência ambiental, e vai para a política. Aí ferrou tudo. Por quê? Aí começam a surgir as conspirações. A tia do Zap entra em ação. E daí começa, isso é uma conspiração dos países ricos para ferrar os países pobres para não deixar eles industrializar. Cara, todo mundo perde com isso. Né? Não vai atrás dessas teorias conspiratórias. Todo mundo se ferra com isso. Obviamente, existem grupos de interesse. Né? Por exemplo, se eu sou um executivo de uma grande petrolífera, eu vou financiar e eu vou preferir financiar aquele cara que me diz que não está tão grave assim. Se eu sou um cara de uma agência global ligada à ONU e com formação em meio ambiente, eu vou preferir financiar aquele cientista que pinta o pior cenário para pressionar as empresas a fazerem algo. Então, assim, a melhor maneira de se imunizar num mundo cheio de desinformação é mergulhando de cara em todas elas. Lendo de tudo, de A a Z, de extrema isso, extrema direita e extrema esquerda, para te ter o máximo de informação possível e tu, consciente da ciência, junto com as informações, ser o juiz do teu próprio conhecimento. Bom, professor, mas estou preocupado com o vestibular. Bom, se está preocupado com o vestibular, tu vai ter que ir naquilo que é consenso, que é aceito. Tu vai analisar as questões, eu vou passar questões para vocês, e daí vocês vão ver qual é a tendência opinativa, tá? Das opiniões. Agora, cara, é que assim, ó, uma coisa é climatologia, outra coisa é sociologia do conhecimento que tem em torno daquilo, que daí mistura com política, cada um tem uma opinião, e geralmente essas opiniões são conduzidas mais pelo que eles acham que deve ser feito, e não pelo que eles estão vendo, e aí vira um samba, né? Porque a gente perde a referência. Então, assim, ó, estatística pode parecer uma coisa chata a princípio, mas é uma coisa fundamental para a humanidade. Porque os dados, quando tu observa o longo prazo, tu tem uma noção mais clara, entendeu, das coisas que estão acontecendo. Seja no clima, seja na economia. Então é importante a gente analisar os dados, tá? Agora também é possível mentir estatisticamente. Como? Eu, por exemplo, se eu sou um político, eu quero mostrar que meu governo foi muito bom, eu seleciono aqueles dados que foram favoráveis. E não é que eu esteja mentindo sobre os outros, mas eu estou omitindo os outros, simplesmente não mostrando eles. Aí eu mostro uma realidade mais cor-de-rosa, né, mais bonitinha. Né? Então, como é que eu me imunizo contra essa desinformação? Vendo informações de outras fontes. Portanto, um caminho para vocês não serem doutrinados e não serem manipulados pelos outros é verem opinião de várias fontes. A minha, mas não só a minha, a de várias outras pessoas. Pessoas que falam diferente de mim. E daí vocês vão julgar o que acham melhor. Né? Mas, em termos de aprendizado, de ensino médio, ensino técnico, vestibular, eu vou ensinar para vocês aquilo que é consenso. Né? Aquilo que é mais aceito na comunidade científica. E lembrando aquelas opiniões divergentes. Mas tem fulano de tal que pensa diferente sobre isso. Legal? Só um pouquinho, vou interromper esse compartilhamento, voltar para a nossa aula. Legal. Pessoal, a aula de hoje é isso, tá? Desculpa o atraso, mas é que meu computador deu pau, estou preocupado com ele, tem tudo arquivado ali. E tive que usar o da minha mulher aqui. Deixa eu ver aqui. Hoje nós temos aula aqui. Temos um plantão no meio da tarde. 14 horas, é isso? É o que está aqui. Mas dá uma conferidinha lá no Moodle, tá? Aí, essa aula depois eu disponibilizo lá. Passem para os colegas de vocês que não puderam assistir. Ó, tem aula lá. Eu coloquei aqui no início da aula. É importante que vocês todos se registrem no chat, tá?
para eu poder marcar presença. Aqui está meu e-mail, está lá no Moodle, tem o WhatsApp aí, se alguém quiser mandar uma mensagem privada. E, por favor, me adicione no grupo de recados, porque daí eu passo os recados sobre atividades para vocês. Eu vou passar no Moodle os avisos, claro, mas é importante eu passar no WhatsApp, porque eu sei que a maioria das pessoas acessa só isso hoje em dia, né? Tá legal? A aula foi isso. Tem um material lá para vocês acessarem. Semana que vem nós teremos uma continuação desse assunto com algumas questões, uma avaliação para vocês fazerem, ok? Beleza? Então foi isso, pessoal. Tchau para vocês. Tchau, professor. Tudo de bom. Até mais. Tudo de bom. Um abraço.